Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao curso Linux para desenvolvedores. Meu nome é Matheus Batiste e hoje eu trabalho como desenvolvedor Full Stack. Esse curso você vai ver desde a instalação do Linux, então a gente vai aprender desde o básico, como se instala uma distribuição Ubuntu. A gente vai aprender numa máquina virtual para ser mais fácil de conseguir abranger o maior número de pessoas possível, mas isso não implica em nada no aprendizado, não vai prejudicar em nada, ok? E a gente vai ver no Linux as principais funções, como gerenciamento de usuários, gerenciamento de redes, gerenciamento de permissões, gerenciamento de arquivos. Toda essa parte importante que um usuário de Linux precisa aprender para poder lidar com um sistema operacional no dia a dia e não ter nenhum receio, porque são funções muito básicas que a gente faz no Windows, por exemplo, no modo automático, e chega no Linux eu vejo que muita gente trava. Então, esse é um dos principais objetivos, a gente passar por todas essas funcionalidades básicas que no Windows a gente usa de forma normal, ok? Além disso, a gente vai ter um embasamento teórico, porque, como vocês sabem, né, os dois sistemas operacionais, por exemplo, o Windows e o Linux, são bem diferentes, então a gente tem que aprender os conceitos aí por trás da prática para a gente poder se contextualizar melhor o que a gente vai estar fazendo, né? Não só sair fazendo no automático e não está sabendo o que realmente está acontecendo por baixo dos panos, digamos assim. Além disso, a gente vai pegar uma prática muito grande com o terminal, que é o grande foco do curso, porque se tu vai mexer no servidor web, por exemplo, na AWS, tu vai ter que mexer no terminal, não tem interface gráfica. Então a gente vai estar focando grande parte no terminal. E só para dar um exemplo para vocês de algumas sessões, como eu falei antes, tem gerenciamento de usuários, a gente vai aprender a criar, deletar, mudar grupo de usuários, a gente vai aprender o sistema de permissões do Linux, que é bem diferente do Windows, né? Então a gente tem que aprender isso de forma bem clara para a gente poder dar permissões para arquivos, diretórios, mudar a permissão de um grupo para um arquivo, por exemplo, são várias coisas que envolvem o sistema de permissões. Então a gente vai aprender detalhadamente isso. Além disso, a gente vai aprender um pouco de redes, porque quando a gente fala de Linux, a gente fala também de servidores. Então a gente tem que aprender redes para poder, pelo menos, fazer o básico, saber o que é um DNS, o que é um IP, conseguir saber o IP do site para o DNS. São funções básicas que a gente vai estar vendo ao longo do curso. Também, no fim, a gente vai ter um projeto prático que a gente vai instalar uma estrutura LAMP. O que é o LAMP? É o Linux, Apache, MySQL e o PHP. Uma estrutura básica para um projeto web que todo programador tem que saber, na minha opinião. Então, a gente vai estar vendo aí na prática como a gente instala aplicativo por aplicativo, desde o Apache até o PHP, e com isso ainda fazendo um projetinho prático bem básico para a gente estar podendo testar e ver que as coisas vão funcionando aí e se interligando. Então, são basicamente essas as principais sessões que a gente vai ter no curso. E agora, a pergunta clássica. Para quem é esse curso? Bom, como eu vou ensinar lá do básico do Linux, desde a instalação, esse curso vai servir tanto para programadores iniciantes, quem quer aprender o Linux, suporte técnico, não tem restrição. O único pré-requisito é a pessoa querer aprender o Linux, já que a gente vai ver várias sessões aí importantes que tu vai estar usando no dia a dia, sendo programador ou utilizando o sistema como usuário, beleza? Agora eu quero dar um overview de todas as sessões do curso, um overview completo lá no meu PC. Então, aguardo você lá. Nesse vídeo aqui, eu quero explicar em detalhes o que cada sessão vai conter. Então, esse aqui é o conteúdo total do curso, né? Pelo menos para a minha primeira entrega agora. E vai acontecer o seguinte. Primeira sessão, a gente vai aprender a como instalar o Linux de algumas formas diferentes, tá? Então, para quem não conseguir da primeira, consegue da segunda. E assim, a gente tem uma fluidez aí na sua entrada para o segmento do curso, sem travar já de começo. Porque, como é um procedimento assim um pouco mais chato do que só instalar um programa no Windows, por exemplo, a gente tem que ter opções, né? Então, eu criei duas opções, uma de VirtualBox e uma de VMware, que são softwares de virtualização de máquinas, tá? E daí, você vê qual que achou melhor e segue o curso com ela. Eu vou estar seguindo o curso com a VirtualBox, porque eu acho melhor, tem mais recursos e é mais fácil de usar, mas fica a seu critério. Depois a gente tem uma sessão teórica aqui, que é os conceitos importantes do Linux, onde eu apresento os principais conceitos de SO, do kernel, estrutura de arquivos. É uma teoria
que, digamos que difere do Windows. A gente vai começar a aprender as particularidades do Linux nessa sessão, bem teórica e tal. Depois a gente começa a aprender os principais comandos fundamentais que tu precisa entender para pelo menos se virar no Linux. Então, a partir da terceira sessão, eu acredito que já consegue ser um usuário de Linux sem problemas nenhum, ok? Depois dessa sessão de comandos essenciais, a gente vai ter um gerenciamento de diretórios, onde a gente vai aprender a criar, deletar, mover, copiar diretórios e arquivos, que é bem importante, bem utilizado no terminal. Isso tudo a gente está fazendo em terminal, tá? Não vou fazer nada com interface gráfica, praticamente nada. A gente vai focar 99,9% no terminal, que é o que o desenvolvedor, o programador, a pessoa que trabalha com infraestrutura precisa saber. Porque a parte gráfica, às vezes, tu não pode contar com ela, então tu tem que se garantir no terminal. Depois a gente vai ver gerenciamento de pacotes aplicativos, que nada mais é instalar programa, remover programa, atualizar o sistema operacional em si, beleza? Depois a gente tem uma seção de filtros e buscas, que é onde a gente vai aprender a buscar por arquivos ou buscar conteúdo de arquivos. Isso acontece porque, aliás, isso é preciso porque tu, por exemplo, tem um projeto muito grande, então tu quer saber onde está um arquivo específico. Tu consegue com um terminal muito fácil do que abrir um editor de texto para isso, né? Achar o arquivo com um simples comando. Conteúdo de arquivo também, ver quais arquivos tem o conteúdo que está buscando. Isso é bem utilizado aí no dia a dia, então trouxe essa seção aí para iluminar essa área aí do Linux que é bem utilizado, beleza? Depois a gente vai para editores de texto, porque quando a gente trabalha no terminal, eventualmente a gente precisa editar algum arquivo. Como a gente não tem a interface gráfica, a gente tem que mexer em VI ou Nano, por exemplo. Então eu ensino aqui os dois principais, para tu ter pelo menos uma destreza aí para mexer com eles e não ficar quebrando a cabeça, porque realmente é bem diferente tu mexer com um editor aí, tipo um Sublime da vida ou um bloco de notas. Então eu achei importante também trazer essa seção. Depois a gente tem uma seção de gerenciamento de usuários, onde a gente vai aprender a adicionar usuário, remover usuário, adicionar grupo, remover grupo, botar o usuário num grupo. Isso é bem importante porque o Linux, a parte de permissões, de acesso de arquivos, execução de arquivo e diretório também, gira em torno de usuários e grupos de permissão. Então a gente tem que ter uma noção aí dessa esfera. Então eu trouxe também permissões, que é muito importante isso. É um dos conceitos um pouco mais chatos de entender, então a gente vai destrinchar ela bem detalhadamente, ok? Depois a gente tem um pouco de redes, que como a gente trabalha com Linux, tem servidores web que são em Linux, essa parte aí de redes é importante a gente conhecer. Então a sessão tem uma parte teórica, que explica um pouco mais, explica como é que a internet funciona, como é que os servidores funcionam, o que é DNS, uns conceitos um pouco mais totalmente teóricos, né, que a gente tem que entender para entrar nesses comandos de redes. E depois a gente vê comandos de redes para executar, o que a gente aprendeu na teoria, beleza? Aí depois a gente tem compactação e descompactação de arquivos, que é um pouquinho diferente do Windows, então achei legal trazer também. E por fim, e mais importante, a gente tem um projeto de instalação de uma mini infraestrutura aí, que é o básico para ter um projeto web com PHP e MySQL rodando, é a instalação do LAMP. Daí tu pode traduzir o LAMP por Linux, Apache, MySQL e PHP. Então a gente basicamente já tem o Linux, né, porque a gente já está trabalhando bastante tempo com ele. Aí a gente vai fazer a instalação da Apache, que é um servidor web, MySQL, que é um banco de dados, e o PHP, que é uma linguagem de programação back-end server-side, né, que tu vai estar aí trocando dados com o banco de dados, né? Tu vai estar inserindo, recebendo, atualizando. Então a gente vai, nesse passo a passo aí de instalar esses programas, a gente vai também criando uma aplicação bem simples, né? Para ver como cada um interage com o outro e também para provar que está tudo funcionando, beleza? Então é basicamente esse o nosso objetivo no curso. A gente vai pincelar e destrinchar basicamente todas as áreas do Linux, né? Sem especificar em nada, tipo, vamos ver redes. Não, a gente vai ver tudo. A gente vai passar por, digamos, todos os conteúdos bases estruturais do sistema operacional Linux na versão ou distribuição Ubuntu, beleza? Então, espero aí no curso e bons estudos. Valeu!